Boa tarde, minha gente. Olá, olá, o mundo caindo lá fora, tá caindo um temporal aqui em São Paulo. Não acredito que o Rabino Gurari foi o primeiro a entrar nessa live, Rabino. Eu já entro assim tensa, pensando que o Rabino vai demorar meia hora para conseguir entrar. Ele entrou primeiro, obrigada. Que paz. Mas, enfim, estamos aqui de novo, mais uma vez, nesse programa de grande sucesso. Acho que criei vários programas nesse período de pandemia, e esse é um dos que eu mais tenho gosto em fazer e que realmente tem tido um retorno muito positivo das pessoas. A Coach, o Rabino e a Cabala, olha só, um título que chama atenção, né? Mas que não é enganoso, porque tem muito título por aí que as pessoas correm atrás dele e na hora que entram lá o conteúdo ele é pífio. Aqui não, aqui é só de verdade, aqui é só sério, aqui é com profundidade. Então, vou chamar aqui o Rabino Gurari, que já entrou. A início ao programa de hoje, que vai trazer um tema, o tema do momento, né? O tema de todos os momentos. Oi, Rabino. Conseguimos. Muito bem. Depois de alguns meses, o Rabino conseguiu entrar. Após 20 tentativas, conseguimos. Mas isso é importante, é não desistir e não perder a fé, né? Eu não perdi a fé. Mas hoje fiquei surpresa, Rabino. Confesso que na hora que pulou o Rabino lá primeiro, falei, gente, o Rabino entrou na live em ponto. Mas, Rabino, eu tô feliz porque hoje a gente vai falar de um tema muito complexo, né? E eu já anunciei tanta coisa aí, né? Que espero que a gente consiga cobrir tudo que eu vendi aí para o público. Vendi vários temas em relação à educação de filhos, educação parental. Tem sido um tema que eu venho debatendo bastante, falando bastante, e que nessa pandemia escancarou essa necessidade dos pais de se informarem, de aprenderem mais, de buscarem ferramentas nesse grande desafio que é educar filhos decentes. Rabino, bem-vindo, obrigada mais uma vez. Nosso programa está aí, acalentando a alma e coração de muita gente, fico feliz por isso. Enquanto eu estou dando tempo aqui só para o pessoal entrar, né? Mas, Rabino, para a gente começar, antes da gente falar de limites, hierarquia, direitos e deveres dos filhos e pais, papel de pai, papel de mãe, broncas, castigo, amor, autonomia, valores, eu quero falar disso tudo. Qual seria a definição de educar filhos decentes? Eu coloquei lá no título, né? A visão da Cabala sobre educar filhos decentes. O que seria decentes, Rabino? Bem-vindo. Aliás, o título é bem interessante. Nós vamos precisar definir a palavra educar. Vamos precisar definir o que chama decente. A única coisa que nós não vamos definir hoje é o que são filhos. Isso eu acho que todo mundo entende. Mas educar é algo que merece elaborar e entender melhor o conceito. O que se chama decente, eu acho que é uma pergunta muito importante hoje. Eu não acho que há um consenso geral sobre a palavra o que é decente hoje. Mas começando pela palavra educação. Será que nós conseguimos definir bem essa palavra? Senão, nenhuma pergunta vamos poder responder hoje. Muito bom. Agora, a pergunta é educação pela visão da Cabala. Não faltam hoje fast fix e sugestões hoje no internet e do Rabino Google e todos os outros livros que tem hoje como as melhores ideias como educar. Mas o nosso assunto hoje é educar segundo a Cabala. Por isso vamos gastar alguns minutos para colocarmos a base da nossa conversa. Como se fala educar em hebraico? Lechanech. Lechanech ou lehadrich. Tá certo? Hadracha e chinuch. O que é chinuch? Chinuch significa, realmente é a palavra usada mais para inaugurar, iniciar o processo.
colocar no caminho certo. Isso é Chinuch. Que hoje a gente ia traduzir Chinuch mais como treinamento e Hadrachá como guiar. Hadrachá é quando alguém já está no caminho, conhece já o caminho, mas para ele continuar nesse caminho, não se desviar, não cair nas armadilhas que hoje não faltam. Isso se chama Hadrachá, que se chama guiar. Ou seja, nós temos treinamento e guiar. Chinuch e Hadrachá. A palavra educação, em hebraico, ela não existe. É ou guiar, que vamos dizer, ou treinamento. Agora, vamos entender, segundo a Kabbalah, qual que é a diferença desses conceitos e depois a nossa conversa vai fluir muito melhor. Em primeiro lugar, a nossa educação, que nós chamamos de educação hoje, se divide em duas partes. Se entrarmos em qualquer sistema de educação, há aquilo que nós passamos informações, ensinamentos, matéria, ensinamos matemática, e tudo que tem assim diante, como ler português, isso se chama educação hoje. Além disso aqui, há educação para ser um mensch. Vamos direto no assunto. Há um conceito de ser gente. Não vamos perder tempo procurando a palavra certa, porque não tem nada melhor de educar um mensch. Diariamente na nossa reza falamos Le'olam Yehei Adam. Antes de mais nada, tem que ser um mensch. Temos que criar Menschen, anashim, pessoas dignas. Daqui a pouco vamos elaborar mais o conceito, mas educação é para passar informação, passar matéria e criar gente. Agora vamos voltar para aquelas duas palavras que chamamos treinamento e guiar. Onde que nós encontramos na Bíblia o conceito de Chinuch? Vamos voltar para o primeiro conceito chamado Chinuch. A palavra lechanech, que já traduzimos como treinamento, encontramos muitas vezes na Bíblia. Quando os sacerdotes assumiram o cargo de ser sacerdotes no templo, eles precisavam passar um processo chamado chinuch, inauguração. O que é inauguração? Naquele tempo, eles passaram um processo de santificá-los, e com isso eles se tornaram, vamos dizer, mais aptos para receber aquela energia divina necessária para eles executar o cargo deles. Isso é chamado na Torá, na Bíblia, o processo de inaugurar. A Kabbalah vê isso aqui com um pouquinho mais profundidade. O ato de inauguração ilumina a pessoa. E quando se ilumina a pessoa, eleva a pessoa para se tornar num nível melhor. A Kabbalah recebemos para se tornar melhor no sentido mais elevados, mais finos, mais dignos, mais altruístas, assim diante. Isso significa o processo de inauguração, que se tivesse uma luz que nos ilumina, que aquilo penetra todos os nossos, vamos dizer o seguinte, limites físicos. Talvez palavras todos eu tiro. Nossos limites físicos, nossos limites psicológicos. E há também os limites espirituais que às vezes existem, de vez em quando existe. Aquela iluminação nos eleva como se fosse um input de luz que nos eleva e transforma a pessoa. Ou seja, inauguração significa, uma palavra um pouco diferente, a transformação de uma pessoa para ele ser disposto e pronto para ser iluminado e se tornar um ser mais espiritual, melhor, assim diante. Agora, isso é o ato de inauguração que encontramos na Bíblia. Se a gente ia aplicar isso aqui em nossa vida, sendo muito prático e não usar todas aquelas palavras fancy, mas se tornar bem mais prático. Temos uma criança, temos um filho, e o que nós queremos dele? Queremos mostrar para ele que a vida tem muito mais daquilo que ele percebe, daquilo que ele está acostumado, daqueles briguinhas e os assuntos que interessam uma criança. Queremos mostrar para ele que a vida tem responsabilidade, tem oportunidades para ele se tornar uma pessoa grande no sentido que ele vai entender o que se espera dele,
o que ele deve para o mundo. Interessante aquelas palavras conhecidas daquele livro que todo mundo estuda no Mesilat Yesharim, um ator muito conhecido que ele usa as palavras a obrigação que nós temos como o mundo. Não é um free ride aqui. Cada um sabe. Adorei. Benefits e vem junto com responsabilidades, mas tudo com o objetivo de tornar ele melhor. Como que a Kabbalah vê isso aqui? Mostrar para ele que os assuntos são bem mais profundos daquilo que ele acha. O que nós percebemos sem essas inaugurações, vamos chamar, se vê o mundo de uma forma externa, superficial. A Kabbalah, e quem ensina a Kabbalah, ou ele usa o método Kabbalah, mesmo ensinando crianças, inspirado pelo Kabbalah, mostra a profundidade tanto da pessoa, o que ele é capaz, o que se espera dele, e tanto a profundidade de tudo que tem em nosso redor. Com isso... Posso, Rabino? Ok, your turn. My turn. Gostei dessa parte aí, né? O que ele deve para o mundo. Porque acho que um dos grandes desafios hoje na educação, quando se fala em colocar limites, em preparar filhos para o mundo, em desenvolver as competências socioemocionais, empatia, colaboração, eu acho que o grande problema é que a postura dos pais é que eles sempre estão em dívida com os filhos e os filhos são apenas receptores, porque os pais colocaram eles no mundo e eles têm a obrigação de fornecer para eles tudo que eles necessitam ou acreditam que necessitam. Enquanto, na verdade, poucos pais entram na educação de filhos com essa mentalidade de ensinar para os filhos o que eles devem para o mundo. E para o mundo significa o mundo, o microcosmo deles e o macrocosmo, né? O mundo como um todo. Rabino, eu acho que essa é a primeira grande mudança de canal que os pais precisam fazer, que eles precisam ensinar aos filhos o que eles devem para o mundo. Eu só queria dar essa parte porque me chamou muita atenção e eu acho que isso é um detalhe muito importante. E para que os pais possam fornecer essa sabedoria de vida para os filhos, esses valores, essas referências, eles mesmos precisam aprender isso. Então, acredito que quando a gente fala dessa iniciação do Hinur, de iluminar, primeiro precisamos iluminar os pais através desses conceitos. Muito bem. Os pais precisam dessa luz para poderem iluminar os filhos. Foi só um comentário, eu quero que o Rabino continue no raciocínio. Mas esse comentário é ótimo, porque me ajuda a continuar. Ou seja, a Kabbalah, em termos gerais, ilumina a pessoa, tá certo? Mostra para a pessoa o sentido da vida, a sua capacidade, como que cada um de nós realmente é um emissário de Deus nesse mundo. Dá para a pessoa autoestima, mas ao mesmo tempo responsabilidade. Equilibra uma pessoa através de ensinar para ela o sentido mais profundo de tudo que ele está vendo. Para não interpretar as coisas at face value, uma forma superficial. Para se aprofundar. Isso é a Kabbalah. Quando usamos aqui na educação, o primeiro benefício é que acabamos de ver que não tem free ride. Vem junto com responsabilidade e obrigação que nós temos, com nós mesmos, com os nossos parceiros, nossos parentes, nossos semelhantes e o mundo inteiro. Agora, mas isso não basta. Iluminar alguém se não tem acompanhamento, ver como que aquilo é aplicado no dia a dia. Se não tem aquele que nós chamamos a hadrachá, que nós traduzimos a hadrachá, é guiar a pessoa para ver como que você está aplicando aquilo, para aquilo se tornar uma segunda natureza da pessoa. Para isso se tornar sua forma de ver, também não funciona. Ou seja, sistema Kabbalah. Vamos agora responder a pergunta. Resumindo, a educação conforme a Kabbalah se divide em duas partes: treinamento e guiar. Colocar valores intensos, profundos, que permeia todo o ser da pessoa, que ele se torna uma outra pessoa, com outra visão. Tira o ego da pessoa pensando o que o mundo me deve.
mas mais, o que eu devo para o mundo? Eu estou aqui, tenho uma missão, tenho uma responsabilidade. E essa missão não é para procurar alguma coisa que é longe da realidade. Muitas pessoas acham que para cumprir a missão, elas têm que escalar uma montanha muito grande. Não. Uma missão, muitas vezes, é viver que nem gente. Isso é também uma missão. Tratar a tua esposa de uma forma decente, educar teus filhos de uma forma correta. Tudo isso aqui faz parte da missão. E Mas quando a pessoa... eu vou querer voltar nessa coisa de educar filhos de forma decente. Eu quero saber depois o que é decente, Rabino, o que é decência. Mas como a gente já passou meia hora, eu não sei se o Rabino pode fazer 2 blocos desse tema. Eu posso fazer 2 blocos. Se precisar ficar mais, a gente fica mais. Não sei se o Rabino pode, porque já são 5h30, já temos só meia hora. Então, de Mas repente... como 5h30? Meu relógio é 5h17. Ah, tá. Não, é que meu outro tá errado. Tá certo. 5h17. Desculpa. Eu já estava desesperada aqui. Eu sabia que não falei tanto. Mas, Rabino, eu queria, para a gente voltar para esses conceitos antes, eu queria só pontuar alguns conceitos para ficarem registrados aqui. Antes do Rabino continuar, inclusive, nessa linha de raciocínio. Eu acho que são conceitos que fazem parte da educação dos filhos, que os pais precisam ter muito claros para eles. Então, acho que o primeiro conceito que eu queria que o Rabino falasse é sobre hierarquia, porque o papel da hierarquia na educação de filhos se perdeu no século XXI. Se perdeu esse respeito, os filhos tratam os pais como se fossem os amiguinhos, os pais tratam os filhos como se fossem amiguinhos, né? E eu queria então que o Rabino desse um pouquinho desse olhar, que ajuda muito na postura que os pais precisam assumir, nessa definição de hierarquia. Afinal de contas, qual é o papel do pai, papel da mãe e papel dos filhos? Que isso fique bem claro em termos de hierarquia. Realmente eu acho que vamos precisar mais tempo para responder só essa pergunta, mas vamos tentar analisar isso devagarzinho. Vivemos hoje... Rabino, desculpa, eu lembrei agora de uma coisa. Eu tenho tem aquela frase, Shma Beini, Musar Avicha, como é que é? Ve'alti tosh toras imecha, não é isso? Isso. Depois eu quero que o Rabino fale sobre essa frase, porque essa frase, para mim, sempre me guiou na educação dos meus filhos. Ok, vamos chegar lá. Um ótimo versículo. Agora, vamos entender bem, vivemos hoje numa época muito difícil quando se trata sobre hierarquia. Não é somente no sistema nosso de educação, mas é em tudo. Isso é verdade no governo, isso é verdade em tudo. Hoje, se o médico fala ou não fala a mesma coisa, porque o Dr. Google resolve de qualquer jeito, cada um já chega para o médico sabendo de tudo. Ou cada um de nós é um psicólogo, cada um de nós é um médico. Não fala de Freud hoje de novo, Rabino, pelo amor de Deus. Não me vai falar de Freud hoje. Eu não vou falar do Freud. Hoje não. Hoje vamos dar um pouco de tempo para Freud descansar. Mas cada um de nós hoje acha que ele sabe tudo. Jovens desrespeitam abertamente pessoas idosas, achando que eles têm pouco para contribuir. Aquilo que está escrito na Bíblia, pergunta para teus anciões e eles vão te ensinar, hoje não funciona. Tudo que está ligado com a experiência é ultrapassado. Por quê? Algo que há 10 anos atrás já não está funcionando mais hoje, de uma certa forma. E isso é uma realidade. Pessoas entram numa escola, numa universidade para aprender, e eles não sabem se aquilo que eles estão aprendendo, se isso vai ser útil daqui a 10 anos. E provavelmente não vai ser, porque até aquele tempo vai sair um novo gadget, uma nova máquina, e todo o nosso sistema de educação pertence ainda para aqueles que conhecem para época da Revolução Industrial, que memorizar certos fatos era super importante, escrever com caneta e ter penmanship era uma virtude. Hoje nada disso funciona, ninguém escreve, e nem fazer uma carta é algo importante, porque para escrever o número 4 se faz um outro símbolo, e no WhatsApp tem uma linguagem de shorthand que as pessoas nem escrevem mais, e mais
mas sem jeito que se escreve melhor que fica, é mais in, e escrever assim, escrever bonito, é brega e é velho, e tudo isso que nós conhecemos entre os jovens de hoje. Por isso, respeitar a experiência hoje é uma dificuldade. Mas o que não é uma dificuldade é respeitar grandeza. Respeitar pessoas que são elevadas. Pessoas que conseguiram realmente sentir a sua alma, sentir a sua missão e se tornar um grande. Isso nem hoje se perdeu, mas aqui temos uma dificuldade. A geração das pessoas que cabe a eles educar, eles são meio perdidos. Eles não veem o que eles podem contribuir. Por isso eles partem para um outro sistema. Qual domínio que eu tenho sobre meu filho? Será que eu posso punir ele? Até qual idade que eu posso castigar? Será que castigar é bom? Eu sei o seguinte, eu trabalho numa escola e parte do meu trabalho é escolher a equipe das pessoas para trabalhar. Um certo dia veio uma pessoa e até uma pessoa com certo conhecimento. E sentamos para falar pelo trabalho dele seria para organizar a escola, ver que as horas funcionam assim diante. E ele me fez a pergunta, Rabino, me diga assim, eu tenho direito de punir? Eu tenho esse direito? Por exemplo, se eu acho que eu tenho que mandar alguém embora, vai chegar alguém depois e vai falar que é uma mala ideia, ou isso, essa decisão não é minha. Eu posso dar um castigo? Eu falei para ele, você não vai precisar, porque você não vai trabalhar nessa escola. Se isso é a primeira pergunta, se isso é a primeira pergunta que você está me fazendo, eu estou entendendo o seguinte, você não tem controle nenhum sobre a situação. O único controle teu é que você vai entrar aqui e já que você consegue castigar, por isso você se sente em controle, senão você acha que você não tem controle. Eu não preciso de gente assim, porque o mundo não precisa mais de pessoas assim. Isso já era. Isso pertence ao passado, se era assim, não sei. Mas se é passado. Hoje, os pais, eu estou falando isso aqui em termos de, eles estão muito preocupados qual que é o posto. Estão sendo respeitados. Não estão sendo respeitados. Eles podem punir. E eles procuram o Talmud, que o Talmud diz, você não pode mais bater num filho acima de 18 anos, porque é capaz que ele te devolve. Hoje os pais entendem isso muito bem. Por isso, é um perigo. Mas será que isso aqui é o que nossos filhos não, estão precisando de nós hoje? Eu duvido muito se o filho vai ver o pai, uma pessoa elevadíssima, honesto, correto, grande, que ele vai precisar castigar. Não vai precisar castigar, não vai precisar falar alto. Se ele vai pedir alguma coisa, vai ser feito, porque o filho vai falar, olha, meu pai é gente grande. Ele dá para confiar nele. Eu estou vendo como que ele se comporta. Ele é honesto, ele é dedicado, ele realmente não pensa daquilo que convém para ele. Ele não tem essas ideias. Quando me pede para fazer uma coisa porque ele acredita naquilo, ele acha que aquilo é bom para mim, a educação flui. Ou seja, de novo chegamos àquilo que o Kabbalah nos oferece. O Kabbalah nos diz o seguinte, não tenta corrigir cada problema que você tem na tua vida. Olha, aqui não está funcionando isso, vamos solucionar assim. Kabbalah te diz o seguinte, se torna grande, se torna um mensch. Na hora que você vai ser um mensch, tudo na tua vida vai funcionar. E a educação vai ser correta. Quantas vezes a gente sabe, pais, que o filho profundamente desrespeita, porque está vendo o que o pai apronta, está vendo o comportamento dele, está vendo que ele não é uma grande pessoa. A única coisa que ele tem é que ele é mais forte. O que o filho pensa? Fala, me dá uma oportunidade, daqui 5 anos eu vou te mostrar quem que é mais forte. E depois, apronta. Agora, tudo volta para o mesmo assunto. O que o Kabbalah está querendo da gente? Ser pessoas grandes. Se nós vamos entender a nossa responsabilidade para o mundo, right? Por isso, eu sei que está sendo um pouco repetitivo, que eu tenho quase a mesma receita para tudo, mas o que eu vou fazer? Isso que é... Mas essa é a verdade. Essa é uma verdade. É a verdade. A gente acaba influenciando todas as pessoas ao nosso redor e ganhando respeito tanto de filhos quanto de colaboradores ou no seu trabalho. É uma obviedade, mas
hoje, na escala de desenvolvimento humano, as pessoas estão muito sem referência nesse mundo. Por isso que eu gosto de trazer para essa live definições. Não só para essa live, eu tenho trabalhado muito em cima. Defina o que é hierarquia. Defina o que é decente. O mundo hoje não tem definições para todas essas referências. Né? Então, vamos definir o que é respeito. Pronto, tem que respeitar pai e mãe. O que é respeitar pai e mãe? Então, quando você define o conceito do que é respeitar pai e mãe, você sabe como colocar limites, aonde colocar limites, o que exigir dos seus filhos. Então, Rabino, já que surgiu isso, o que é respeitar pai e mãe? O que é respeitar pai e mãe? Na fase da infância e na fase adulta, jovem adulto, né? Porque são duas fases. O que é a educação de filhos, né, da infância até pré-adolescência é uma educação, uma comunicação, né? E da adolescência para a vida adulta, para o jovem adulto, é outra comunicação. Então, vamos traduzir aqui. O que é respeitar pai e mãe pela visão da Cabala? O que é que Buda vai transferindo os conceitos para o século XXI? Porque eu sei que está escrito nos nossos livros que quando seu pai entra, você tem que ficar de pé. É proibido você chamar seu pai e sua mãe pelo nome. E que mesmo se seu pai te deu um conserto, um castigo, você não pode revidar. Enfim, o que é respeitar pai e mãe hoje na educação? Tanto infantil, pré-adolescente, adolescente, jovem adulto. Agora foi. Ok. Para responder essa pergunta, e para ela ser light, ela tem que ser light. Tem que ser easy, porque hoje as pessoas não podem pegar remédios amargos. Por isso vamos tentar facilitar para aprender o conceito. E agora uma pequena historinha aqui. Aliás, uma história da minha vida. Quando eu noivei com minha esposa Sara, ela era muito jovem. 18 anos, exatamente 18 anos. Ela 18, eu 23, e a Sara viajou junto com meu irmão para nos encontrar depois que nós noivamos. Ela veio para ficar um sábado na casa dos meus pais. Ela veio junto com meu irmão, estava todo mundo sentado na mesa, e após comer a refeição do Shabat, eu acompanhei Sara para a casa onde ela ficou aqueles dias quando veio visitar meus pais pela primeira vez. Saindo da casa, a Sara falou para mim: "Uau, nunca ouvi isso na minha vida. Não sei como vocês aguentam. Mas que sistema militar que eu vi nessa mesa, nunca vi uma coisa igual." Por quê? Meu pai era uma pessoa muito disciplinada. Quando meu pai entrava, todas as conversas pararam. Tá certo? Meu pai entrou, cada um tinha seu lugar na mesa, ninguém ia se atrever a sair da mesa antes de meu pai sair. Ou seja, cada um em seu lugar. Ninguém ia tocar nenhuma comida antes de meu pai ser servido. As garrafas não poderiam ser de plástico na mesa, tipo Coca-Cola que tem, porque segundo meu pai isso não é respeito para Shabbat. Tinha que ser naqueles do cristal, aqueles pitchers antigos. No fim, quem iniciou a conversa e quem escolheu o tema sobre o qual ia falar era meu pai. Não é qualquer coisa que poderia falar na mesa. E o negócio era realmente assim, com muito respeito. A Sara não estava acostumada com aquilo. Achou estressante. Mas para mim, eu fui educado naquele sistema, não senti estresse nenhuma. Senti um ambiente muito amoroso, muito respeito. E cada palavra que saiu da boca do meu pai, para mim, era sagrado. Ele era o símbolo de uma pessoa de disciplina, de ser correto, de nunca falar mal das outras. Aliás, nem se falava dos outros. E isso eu vi que quando eu viajei para Israel, fiquei na casa do meu avô, pai do meu pai, ali era já um pouco mais severo.
Se ele estava na mesa com pessoas e uma pessoa ia mencionar o nome de uma outra pessoa, contar, ele se levantava a sair da mesa em protesto. Aqui nem se fala sobre pessoas, não quero saber o que acontece com as pessoas, nem das casas dele, nem das fofocas, e nem me fala das virtudes dele, porque isso vai acabar depois. Ele vai, isso é, eu vou te contar o resto da história. Por isso, a conversa tinha que ser, vamos chamar, como classe, tá certo? Quando você cria esse tipo de ambiente, um ambiente de grandeza, você realmente tem respeito, você tem kibbutz, você aprecia. Você aprecia, você valoriza. Quando teu pai te fala alguma coisa, você valoriza. Você sabe, aqui tem alguém que te ama, alguém que está preocupado com você verdadeiramente, e não está falando porque ele tem algum interesse, está falando para teu bem. É uma pessoa que mostrou o que se chama grandeza, e você escuta e agradece até pela uma bronca que recebe. Até uma bronca vira algo bom para ouvir, porque você sabe que aquilo vai te fazer bem. Você escuta, você engole, você mastiga cada palavra que você recebe. Mas para fazer isso aqui, você precisa criar um ambiente. Hoje, com esse fast fix que nós temos, o cara volta de trabalho 8 horas à noite, está nervoso, ele entra em casa, ele vê que o filho dele está fazendo alguma coisa que ele não gosta, ele logo pega alguma coisa e pum, ele vai e começa a gritaria e xingamentos e obviamente não tem respeito, não tem amor, não tem kibbutz, não tem respeito para o pai, porque está faltando a lição de casa. A nossa geração, que eu estou falando, nossa, que estou falando, eu já sou um avô, mas eu estou falando a geração hoje dos pais que tem que educar os filhos, eles estão falhando porque eles, naquilo que nós começamos hoje, eles não se posicionam certo. Todos os problemas que eles têm, problemas de identidade, problemas que eles, conflitos internos que eles têm, bagunça que eles têm, as outras dificuldades, isso eles transmitem para os filhos para ter uma atitude negativa para a vida, tá certo? Olhar no nosso mundo como um grande zoológico, se não pior, tá certo? E com essa atitude, a única maneira que eles conseguem ter algum controle é ou através de xingar, ou através de falar palavras difíceis, ou punir, ou distanciar, ou até odiar, que hoje os pais acham que isso é um bom método. Jogar o filho fora da casa, acho que isso vai resolver o assunto. Pouco que eles sabem que na hora que jogou fora da casa, eles vão achar um alternativo bem pior daquilo que eles imaginaram. Mas de qualquer jeito, os pais hoje partem pelas essas formas porque eles não criaram um ambiente. Por isso, qual que é a minha mensagem para responder a pergunta bem? Queremos educar os jovens com hierarquia? Não com força, é com exemplo. E esse exemplo é a Cabala. Mostrando para nós, primeiro que a gente aprender quem que nós somos. Não se dar esses descontos e falar que nós somos grandes coitados, que o que nós estamos aqui é somente para resmungar. Você sabe aquela história que me lembra daquele... Tem aquele judeu que mora lá na Rússia, ele vai para o consulado da Rússia e fala, eu quero fazer aliyah, quero mudar para Israel. E o homem pergunta para ele, e por que você quer mudar para Israel? Você nasceu aqui, tua família está aqui. Fala para ele, por acaso você não tem para nascer, você não tem sustento, você não está ganhando? Nada para reclamar. E como que está? Até serviço religioso você pode fazer hoje. Por que você quer falar? Realmente nada para reclamar. E assim, cada vez que se pergunta, no fim do cara pergunta se é nada para reclamar e por que você pode ir para Israel? Fala, ali eu vou poder reclamar. Ou seja, hoje reclamar virou uma virtude. As pessoas gostam quando eles reclamam, resmungam. E quando a pessoa se encontra, cada um conta mais as suas dificuldades. Mas dentro de um ambiente assim, é realmente difícil criar hierarquia. Porque hierarquia é grandeza. Respeitar pai ou mãe é através da grandeza. Não sei se... Eu quero, durante a fala, passou um comentário aqui que me chamou a atenção, que eu acho que é o centro dos conflitos dos pais, dos conflitos internos. Os pais não sabem, eles não sabem dosar, eles não sabem a dosagem certa. Se estão sendo flexíveis demais, será que eu estou sendo mole demais, num português claro? Ou será que eu estou sendo duro demais, exigente demais? Eu, Estela, trabalhando com o público que trabalho, com adolescentes e com os pais que eu atendo,
eu acredito que nada hoje é demais. Porque tá tão de menos que o pouco que você já consegue ser firme ainda é pouco. Eu acho que a grande pergunta não é o ser firme ou ser firme ou ser flexível, mas é a forma que os pais comunicam. Esse é o grande problema. Porque você pode ser firme, passar a sua ideia, a sua exigência, sem ser agressivo, sem fazer uma comunicação agressiva, mas explicando aquilo, né? Porque já sem explicar já não funciona mesmo de jeito nenhum. Eu acho que esse é o grande conflito que os pais ficam com medo. Será que eu estou fazendo de menos ou será que eu estou fazendo de mais? Será que eu estou exigindo muito? Será que eu estou sendo... Né? E ficam confusos porque se comparam com a educação dos outros, né? E também sentem culpa o tempo todo, por esses motivos que o Rabino falou. Pelos erros que os pais cometeram em sua trajetória como pais, e eles acabam percebendo isso. Essa culpa faz com que eles não consigam avançar no sistema de educação dentro de casa. Então, acho que é muito importante a gente entender que, enfim, pela Cabala, né? O que é ser firme, né? O que exigir dos filhos, como exigir dos filhos, né? Acho que foi Pri Simões, que fez esse comentário, que ele é muito importante, muito valioso, e é um dos grandes conflitos na educação parental, Rabino. Então, como é que o Rabino me Eu acho direciona? que uma pergunta muito cabala mesmo, por quê? A maioria dos casos que a gente se depara é o seguinte: o pai fica super irritado, super nervoso, mas irritado mesmo, e até com raiva. O que está acontecendo com meu filho? Quem que acha que ele é? Eu falo, ele não escuta. Que tipo de filho que eu tenho que eu falo e ele não me leva a sério? E o pai fica super nervoso. Isso é uma atitude péssima. Porque o assunto já não é mais importante. O importante é que a minha palavra não está reinando mais. Minha palavra não é mais lei. E isso na educação, na hierarquia do pai e filho, ou até do professor e aluno, é péssimo. É péssimo, porque na realidade o que está por trás disso? Se nós vamos analisar isso bem, sem usar o Sigmund Freud como referência, mas se nós vamos analisar, é baixo autoestima. O que é isso? Será que ele tem esse direito de não me escutar, de não ouvir aquilo que eu falo? Quem que ele acha que ele é? O que ele acha que eu sou aqui? Ele acha que não pode... Eu falo e ele não escuta? Que tipo de linguagem é isso? Ou seja, está se tratando de baixo autoestima. E como a pessoa reage agora? Eu vou ensinar para ele quem manda. Eu vou mostrar para ele que sou mais forte do que ele. Eu estou querendo me afirmar. Obviamente, isso não vai ganhar respeito nenhum. E o assunto já não é mais importante. O assunto se torna agora a palavra de quem que vai vencer aqui no caso. Tá certo? Mas isso é óbvio que não faz sentido. Agora, quando se fala como que devemos passar valores que realmente eu quero que meu filho siga aquilo que eu estou falando para ele, porque isso é para o bem dele. Se eu devo falar isso aqui de uma maneira ou outra, mais rígido ou mais assim suave, eu sempre acho que você deve falar da forma que você é. Porque não adianta se eu vou te ensinar, porque não vai sair certo. Agora, teu filho não vai se preocupar. Na hora que você está falando do assunto, e ele vai perceber que realmente não é teu autoestima ou teu baixo autoestima que está aqui importante. Importante é o conceito. A maneira que você fala vai ser a última coisa que lhe importa. Ou seja, a intenção, né? Se o pai está só colocando para fora uma raiva, ou se realmente o pai está querendo o bem dos filhos. E por mais que talvez naquele momento ele não seja ouvido, em algum momento da vida os filhos vão repensar o que eles escutaram de ensinamento dos pais, porque realmente a escuta dos filhos hoje está muito difícil, porque a escuta dos pais também está muito difícil. Rabino, eu quero voltar aqui nessa questão daquela frase, Shma Beini. Eu queria que o Rabino falasse dessa frase, porque acho que essa frase, eu acho que também hoje tem muita confusão, conflito no papel de pai e mãe.
né? Então a mãe é mais amorosa, a mãe é mais permissiva, né? Esconde a coisa do pai, só conta para a mãe. E aí entra também, né, a questão do relacionamento do casal, mas enfim, qual é o papel do pai e o papel da mãe? É claro que os dois estão aí para dividir tarefas, porque já vai começar daqui a pouco a falar, né, que meus direitos da mulher, né, e nada dessas besteiras, isso aqui só atrapalha a gente na hora, principalmente de educar filhos. Mas essa coisa da mentira, do encobrir, da cobrança, quem cobra, quem é bonzinho, quem é chato, quem é. Enfim, qual é o papel que a mãe tem na educação dos filhos, o papel que o pai tem na educação dos filhos, e que eles têm como casal, mesmo ser separados. Porque os pais separam, mas eles continuam sendo pai e mãe daqueles filhos. É uma pergunta super importante, porque a própria Torá se dedica sobre esse assunto e nos ensina qual que tem que ser o nosso approach. Temos um trecho na Bíblia que fala sobre o filho rebelde. Quando os pais trazem ele para os rabinos e falam, olha, nosso filho, ele não escuta mais o que a gente fala. E no fim tem todo aquele trecho da Bíblia, o que tem que fazer com esse filho. Que hoje seria equivalente, se a gente olha, um filho, vamos dizer, viciado no pior que podemos imaginar. O Talmud diz o seguinte, o Bedin, que são os rabinos que escutam, eles têm que perguntar para o pai e mãe, vocês falam a mesma língua ou cada um está falando uma outra história? O pior é quando o pai e a mãe têm diferenças de ideias. Eu não estou falando agora de approach, como apresentar a ideia. Isso já vimos que não é tão ruim. Mas se tem ideias diferentes. Por exemplo, o pai acha que o fumo de drogas é uma coisa terrível. Terrível, é o fim do mundo. E a mãe acha que um pouco de marihuana de vez em quando não é o fim do mundo. Tá certo? Isso, ou vice-versa, tá certo? Isso é muito problemático. Porque o filho, ele vai saber não somente se apoiar pela opinião da mãe, mas causar bastante divergência entre os pais, e ele vai ganhar não somente essa luta, mas ele vai ganhar muito mais daquilo que ele estava esperando. Ele pode destruir a casa inteira. O casal, eles têm que combinar entre eles uma linha de educação que ambos concordam. Isso tem que ser o seguinte, tem que ser dogmas, leis, disciplinas, que ambos entendem, sentem, identificam e chegam num comum acordo. Isso é entre eles. Após que estabelecida a linha, há uma certa diferença como que é o approach. A Torá fala, respeita teu pai e a tua mãe. Mas quando se fala para ter medo, se fala você tem que ter medo da tua mãe e do teu pai. Mãe antes do pai. Explica o Rashi que a tendência é que o filho ele tem mais afinidade com a mãe e tem mais respeito e medo do pai. Isso é normal. Tivemos, obviamente, o objetivo é não ter essa diferença, mas isso é a natureza. Se, às vezes, um jovem está precisando de alguma coisa, ele sabe como mãe, ele tem mais chances se ele vai falar com ela. Isso não tem nada errado. E também, ele vai poder se expressar um pouco melhor e ela vai responder para ele com mais tolerância. Ele sabe que isso funciona. Isso não está ruim, mas eles têm que falar a mesma linguagem. Não cabe dizer o seguinte, eu estou falando com você, vai resolver isso como velho. Você sabe que com velho as coisas não funcionam, mas a senhora vai dar um jeitinho lá no velho para ele ficar quieto. Isso, obviamente, não funciona. Mas tem essa diferença. Com a mãe, a relação mais amorosa, mais afetiva, e com o pai é mais disciplina. Mas é apenas uma forma de apresentar o plano. O plano já está feito. Por isso, eu acho que isso é perfeitamente normal. Há posições diferentes na casa. A mãe é mais tolerante, mais paciente, e vai ouvir algumas vezes. Mas o pai, eu já te falei, não precisa insistir, você não está falando nada que eu não estou sabendo, mas a linguagem do pai, a mãe fala, você pode falar, eu vou te escutar. E ele fala 5 vezes, mas a conclusão é o mesmo. Agora, isso é necessário, porque uma pessoa, ele precisa ambos
Yamin mekarevet, a mão que é mais aproxima, e a mão esquerda que mostra mais dureza e disciplina. E entre os dois, abraça a criança, certo? Ele se sente amparado. Uhum. E acaba sendo, na verdade, depende da personalidade um pouco de cada um, não, Rabino? Porque tem a figura masculina que às vezes é mais doce e tranquila, e tem a figura da mãe que às vezes é mais firme, mas não importa essa diferença de personalidade, importa que os filhos recebam essas duas doses da mesma forma, ou seja, tem que ter a parte que dá firmeza, disciplina, fala o que o filho não quer ouvir, não gosta de ouvir, e tem aquele que vai trazer um pouco dessa comunicação mais tranquila. É isso, né? É isso que o Rabino está falando? Exatamente. Porque pelo que o Rabino está falando, e eu que trabalho com perfis de pessoas, às vezes tem um homem que não tem esse perfil tão... Eu vejo muitas pessoas, às vezes, nas redes sociais, falando do pai, né? Lembrando quando perdeu um pai ou uma mãe, e fala assim, meu pai era tão carinhoso, tão generoso, tão bondoso. Meu pai é um homem bondoso, não é isso? Mas meu pai é que nem o seu pai, mais rígido, disciplinado. E minha mãe sempre foi a pessoa que amaciava, né? Mas eu vejo que tem muitas pessoas que têm ou tiveram pais, mas, assim, figura masculina, mas numa boa. O problema é quando ou os dois são só disciplina, só firmeza, ou os dois são muito fofos. Exatamente. Fofos. Não pode ser muito fofo, não pode ser só fofo, não pode ser só rígido. Existe essa combinação, né? E acho que eu acho super interessante, acabamos de ouvir agora o que o senhor falou, mas eu acho que temos que guiar o nosso público para saber algo que é fundamental, tanto para o pai e para a mãe. Eles têm que participar na vida dos filhos. Têm que sofrer junto com eles e ficar alegres junto com eles. Numa distância é impossível hoje de educar. Os filhos de hoje, a grande reclamação deles é nossos pais não nos entendem. Eles não sabem o que acontece na nossa vida. Eles estão vivendo a vida do passado que tem nada a ver com as situações de hoje, com nossas dificuldades e uma criança com aquelas dificuldades que eu tenho em particular. Meu pai não está entendendo, aliás, não está nem sabendo. E isso é ruim. É ruim. E eu estou vendo que isso é aqui a grande dificuldade que nós temos hoje, a distância que existe entre os pais e os filhos. Ou porque eles estão muito ocupados com outros assuntos, self-fulfillment, e já que eles também estão muito sofridos por todas as dificuldades que eles acham que eles têm, por isso eles não têm paciência de ouvir as dificuldades que têm no filho, que isso, aliás, eu não quero gastar tanto tempo com histórias compridas, mas é tão comum ouvir isso, meu pai não me entende. Isso é ruim. Rabino, existe um limite até pela sabedoria judaica. Até quando os pais têm o direito ou o dever de educarem seus filhos? Existe uma idade? Existe um momento da vida em que você... estamos falando de autonomia aqui, olha. A gente já falou de limites, falamos de papel pai e mãe, broncas, castigo, o Rabino já falou, falamos de valores, faltou autonomia, né? Quer dizer, a partir de que momento os pais podem falar, ok, problema seu, e enfim, que os filhos já realmente já seguem seu caminho? Existe um período, uma idade ou um momento da vida dos filhos em que os pais não têm mais a obrigação, nem o dever, nem o direito de educá-los? Eu acho que até já contei essa história aqui, que quando nós casamos, meu bisavô ainda estava vivo em Nova York. Meu bisavô, o avô da minha mãe. E eu e a Sara, a gente ia visitar o nosso bis, como se chama aqui no Brasil. E visitar o nosso bis. Na casa dele morava o filho dele, que era um tio-avô meu, que tinha 70 e alguns anos. E ele
ia falar para o filho, não estou entendendo. Que horas que você voltou da reza hoje? O que aconteceu? E eu ia falar para ele, olha, avó, teu filho, meu tio, ele tem 70, ele tem netos. E provavelmente já tinha bisnetos naquele tempo. Eu não sei mais o que ele tinha, porque meu bisavô tinha tataranetos. Você acha que você tem que educá-lo ainda? Eu falo, olha, na Torá não está escrito idade quando termina a educação. Educação para a vida, meu filho, eu tenho que educá-lo. Da mesma forma que não tem idade, o Maimônides, ele fala como lei que educar nossos netos e bisnetos é bíblico, não é rabínico. Pela Bíblia, eu sou obrigado a educar meus netos e bisnetos. Eu não posso falar, olha, já terminei meu serviço, já agora deixa eles quebrar a cabeça. Não é assim, é obrigação. Mas eu acho que a gente não deve pegar isso pelo lado da obrigação. O que eu vi? Meu pai ia visitar seu pai, ele ia ficar ouvindo o que o pai tinha que falar para ele. É como ouvindo o que Moshe Rabbeinu, o que Moisés tinha que falar. Cada palavra que saía ali ia integrar, ia internalizar, ia realmente assimilar. O que mais que ele pode aprender, o respeito. Eu não acho que a gente tem que pegar isso pelo lado da obrigação. Os nossos ensinamentos para nossos filhos, netos, futuras gerações, eles têm que ser valorizados pelos, que não é mais questão de obrigação, é mais uma oportunidade. Eles têm que chegar e buscar a nossa brachá, ser abençoado por nós e receber um conselho nosso. Isso tem que ser algo que eles estão precisando. Não fazem isso aqui por obrigação. Vamos dar um pouco de respeito para o velho. Ele também já era gente grande um dia. Agora, infelizmente a cabeça não está funcionando tanto, nós somos mais inteligentes, vamos fazer uma caridade com ele. Não, bem por aí, não é obrigação. Eles têm que ver aquilo como uma oportunidade, como uma inspiração, porque realmente eles devem acreditar daquilo que nós podemos e devemos dar a eles. E isso somente a Kabbalah vai resolver, porque não adianta fingir grande. Não adianta tentar explicar outra coisa, não precisa explicar nada. A outra sente grandeza. Grandeza inspira os outros. Quando tem uma pessoa amorosa, tudo em sua volta é diferente. Quando tem uma pessoa grande e dedicada, tudo funciona diferente. E é isso que se exige de nós. Se queremos ter sucesso na educação, é que nem o senhor falou bem no início, temos que se educar antes. E nunca é tarde. Educação judaica é para a vida. Para a gente caminhar para o encerramento, eu acho que a gente acabou entendendo o que é criar filhos decentes, né? Criar filhos decentes é criar gente, pessoas que vão ter respeito, e a gente já entendeu o que é respeito, pessoas que vão ter gratidão, a gente já entendeu o que é gratidão, pessoas que vão ter noção de hierarquia, pessoas que vão ter noção de cidadania, de valores, de obrigações com a sociedade, não só de direitos. E eu queria que o Rabino encerrasse com uma definição. Vamos tentar. Em 3 minutos, aqui eu estava sem relógio, agora eu estou com relógio. Em 5 minutos. Afinal de contas, o que é amar os seus filhos? Né? O amor de pai e mãe, ele é suficiente para educar os filhos? Porque o que é esse amor? Qual é a definição de amar os seus filhos? Amar os seus filhos, às vezes, é doloroso? Amar os seus filhos, às vezes, é frustrante? Amar os seus filhos é pleno? O que é amor de pais para os filhos? Como é que a Kabbalah define esse amor? O amor do pai para o filho. A Kabbalah entende como algo natural, ou seja, a pessoa nasce com esse amor, mas é o amor mais intenso que nós podemos imaginar. O que o pai está disposto a fazer para seu filho, nenhum filho está disposto a fazer para seu filho. Isso é regra. Tá certo? E a prova sobre isso é o seguinte: quando Jacob mandou Benjamim para José no Egito, o que Judas falou para José? Olha, nosso pai não vai aguentar.
Manda esse filho de volta, que ele já perdeu um filho na vida dele, não pode perder mais um. Mas por que ele não falou para José, olha, esse próprio Benjamim, ele tem 10 filhos em casa. Eles vão ficar sem pai. Mas Judas sabia muito bem, os 10 filhos, seu pai, vão aguentar. Vai ser doloroso, mas vão superar. O pai não supera. Porque o amor do pai para o filho é ilimitado. O pai abre mão de tudo, de qualquer conveniência, de qualquer honra, de qualquer de tudo, para o bem de seu filho. Ele tira daquilo que é dele, entrega para o filho vem antes. Totalmente dedicado. É um amor de dedicação total. É um amor que não tem distância. O filho pode ser do outro lado do mundo. O pai sente ele o tempo inteiro. É parte dele. O pai vive pensando nos seus filhos. Não porque é bonito, porque é o certo, porque é que é. É o quem que ele é. Faz parte da sua essência. Assim tem que ser. Infelizmente, eu tenho 2 minutos, eu acho que nem 2 que eu tenho, mas de qualquer jeito, infelizmente a sociedade de hoje quebrou um pouco esse conceito. Fala, olha, esse amor do pai para o filho é assim, incondicional, isso é a fonte de muitos problemas. Você tem que pensar de você antes. Teus filhos não querem todo esse amor. Você está mandando amor demais para eles, isso tem preço. Tem todas essas ideias malucas que estão indo para aqui, mas não adianta. Isso é a natureza humana, assim que Deus nos criou. O nosso filho é um filho. Quando se trata sobre um filho, é que nem o Rebbe uma vez falou, o sexto Rebbe de Chabad, uma vez ele viu uma mãe subindo uma montanha, segurando um filho, e esse filho era pesadinho. O Rebbe saiu da casa dele e falou para aquela senhora, eu posso te ajudar, está vendo que para a senhora é difícil. E a senhora falou para o Rebbe, quem como o senhor deveria saber, filho nunca é pesado, filho nunca é difícil. Eu não. Por isso é o amor. Mas isso tem que ser verdadeiro, genuíno, natural, sem entrar com essas ideias que, de certa forma, causa bagunça num conceito tão importante. E o filho, quando sente isso aqui, não tem como desrespeitar o amor desse. Rabino, maravilhoso. E eu quero deixar registrado aqui que, apesar do seu pai ter sido muito disciplinado, rigoroso, rígido, e apesar do meu pai ter sido muito rigoroso, disciplinado, rígido, sobrevivemos, e eu tenho certeza que eu posso falar que o Rabino é um dos maiores mentes que eu já conheci, e a gente vê o resultado aqui do que significa uma educação de qualidade. A gente não tem que ter medo de educar os filhos, porque essa é a maior forma de amor que a gente pode amá-los mesmo, de verdade, educando eles para serem mente no mundo. Então, eu sou muito grata pela educação que eu recebi, sofri quando recebi essa educação, não foi fácil, mas até hoje eu gosto de saber a opinião dos meus pais para muitas coisas. E muito obrigada, Rabino. Eu agradeço e vamos em frente, cada vez usando a Kabbalah para se tornar mais dignas, mais mente. Palavra mais mente. Semana que vem tem mais e eu convido todos vocês a seguirem o Rabino aqui nas redes sociais dele, aqui no Instagram dele. Ele tem pílulas de Kabbalah diárias, de sabedoria e muitos videozinhos. E acho que, Rabino, 2021 vamos querer estudar com Kabbalah em casa com o Rabino. Vamos montar um grupo aí de Kabbalah, se Deus quiser. Estamos pensando, hein? Mas é isso aí. Obrigada pelos seus ensinamentos. E até semana que vem tem mais. Segunda que vem tem mais. Mais dobradinha essa, hein? Então, muito obrigado. Até segunda que vem. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, Rabino. Tchau, tchau.